eu fui recordar que eu morei aqui na Rua 40 no ano de 1986 até 1988. Me lembro que eu andava com carro com meus irmãos. Então foi muito bom para mim rever esse momento hoje, essa noite, quando eu cheguei aqui nessa igreja. Convido para ler vossas Bíblias. No livro da campanha, no tema da campanha, 2 Reis, capítulo 5, no versículo número 1, a seguir para a nossa meditação desta noite. Quantas pessoas estão aqui dentro do primeiro ano da campanha? Levanta a mão. Aleluia. Quantos estão pela primeira vez? Pela primeira vez. O Senhor tem vitória para você nessa noite. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz desta forma: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. É de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios, e este era varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da sua mulher, da mulher de Naamã. Eu disse esta à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria de sua lepra. Então Naamã o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai e anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes fetivas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: eu sou Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vejo que buscai ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei da Síria enviou a carta ao rei de Israel, rasgar as suas vestes, mandou dizer: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-me vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia. Muito obrigado por poder ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, nós temos uma palavra bastante importante nesta noite, que traz a nosso entender. O nosso Deus, ele é grande e poderoso para fazer milagre, para trabalhar na causa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, nós conhecemos aqui que Naamã, ele era chefe do exército, general do exército do rei da Síria, pelo rei Ben-Hadad, que era naquela ocasião o rei da Síria. E a Bíblia nos revela que, por ele vencer muitas guerras e ser leal ao seu Senhor, ele era um homem que o rei tinha por ele apreço, tinha respeito, tinha admiração, tinha confiança em tudo que ele fazia. E a Bíblia nos diz que quando Naamã ele chega para Israel e invade a terra de Israel com uma tropa, louvado seja o nome do Senhor, de uma ocasião de guerra. Quando ele chega lá e faz esse feito, ele leva uma menina de uma família de Israel cativa para a Síria.
O evangelista Filipe falou aqui nessa noite, a pastora também falou aqui nessa noite, que todas as coisas que acontecem de ruim na vida daquele que tem ao Senhor, Deus tem um propósito. E eu estou aqui nessa noite para reforçar essa fala nessa noite. Quem sabe você entrou aqui com seu coração triste por algo que vem te atormentando. Quem sabe no seu emprego você está sendo perseguido e só você e Deus sabe. Às vezes é tão grave que você não divide com sua esposa, porque você não sabe como ela se comportar. Às vezes você não fala para sua esposa, porque você não sabe como que ele vai se comportar. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, o Deus de Israel, Ele está aqui. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que tem de caminho reto, esse me servirá. Aleluias. E aquela menina foi levada cativa, tirada do conforto dos seus pais. Ela era muito moça ainda, e queria dizer que era uma menina, porque ela poderia ser uma adolescente chegando na fase jovem, em formação, para chegar na fase adulta. E aquela menina foi tirada do conforto da sua casa, foi tirada da proteção dos teus pais, foi tirado dos ensinamentos da palavra do seu Deus, do Deus de Israel. E ela foi levada para servir a mulher de Naamã. E diz a Bíblia Sagrada que quando ela estava servindo a mulher de Naamã, aqui que está aqui agora a diferença entre quem é servo de Deus e quem não é. Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você está de lado nessa noite. Você está ao lado daquele que serve, que confia no Senhor, ou você está do outro lado. E quando ela poderia ter 1000 motivos para estar com rancor e desejar a morte na mão, porque tiraram ela do conforto, louvado seja o Senhor da sua casa, tiraram ela do carinho de seus pais, dos seus parentes, dos ensinamentos do seu Deus. Mas quando ela estava lá, a Bíblia fala que ela não deixou o rancor falar mais alto. Mas ela foi levar a boa nova, louvado seja o nome do Senhor de salvação. O salmista, ele é bem claro de dizer: louvado seja o nome do Senhor, os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. Mas também o que nós entendemos aqui é o seguinte: quando ela se prontificou a falar do Deus dela, isso prova que ela não deixou adentrar a mágoa em seu coração. Ela não deixou adentrar, louvado seja o Senhor, do sofrimento, a sufocar-se a essência que está dentro do cristão, que é a presença de Deus. Glória a Deus. Ela aqui também é também uma atora principal. Ou seja, ela era alguém principal aqui também nesse livro, porque ela estava levando o nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que preciosos são os pés daqueles que levam a boa nova. E ela, quando disse comigo, o seu Senhor, na sua intimidade, na sua casa, era homem valente, vencedor de batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Era respeitado por seu povo e os outros demais povos vizinhos. Quando olhava, ali está indo Naamã, capitão de guerra, vencedor de guerra. Mas quando ela olha para ele e viu que ele é nervoso, ela fala para a sua senhora: oxalá. Ou seja, quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta lá na minha terra de Israel. Ele
da sua lepra. Eu aprendo muito aqui, irmão, sabe por quê? Porque para ser profeta e para ser profetisa, louvado seja o Senhor, o reconhecimento vem quando eles olham para você. Eles começam a observar você, a sua conduta, o que você faz, como você se comporta. Louvado seja o Senhor. Foi assim também com a sunamita. Quando ela olhava o profeta passando, ela falava assim: ali vai um grande homem de Deus. Ele não precisava falar nada, ele passava o caminho dele quieto, era reconhecido. Então, Eliseu era reconhecido e não sabia que Deus estava na vida dele. Louvado seja o Senhor. Aleluia. É necessário você se comportar de uma forma que as pessoas olhem para você e vejam que Deus está com você. Quando as pessoas entendem que Deus está com você, elas superam de como precisar procurar você. E você tem uma palavra de consolo. Você tem uma palavra de aconselhamento. Quantas vezes lá no meu bairro, pessoas, parentes iam matar o outro e todo mundo estava olhando. Uma certa vez eu fui lá, chamei o filho e puxei ele para cá, um ardito para matar o pai dele. E ele não queria ouvir ninguém, mas me ouviu. Às vezes as pessoas querem ouvir você. Naamã não dava ouvido, não parava para ouvir ninguém. Pela sua posição, as pessoas não tinham coragem de falar para ele. Mas no lugar que você está, Deus escolheu você para falar. Me ajuda a eu pregar aqui nesta noite. Pai, para o vizinho seu que está do seu lado, toca nele carinhosamente e diz para ele assim: Deus escolheu você. Deus escolheu você. Glória a Deus. Aleluia. Deus tinha propósito, porque a Bíblia diz que Deus já havia dado vitória ao Sírio através de Naamã. Mas havia algo na vida de Naamã, ele servia ao Deus que morre. E Deus queria mudar, louvado seja o Senhor, a vida de Naamã, mesmo sendo ele de outro povo, de outra nação. Às vezes você vê outra pessoa de outra religião, que não gosta de crente, e você acha até: eu não vou chegar para essa pessoa para falar, porque essa pessoa não vai me dar ouvido. Eu quero falar para você que nessa noite que Deus escolheu você. Aleluias. Glória a Deus. E a Bíblia diz para nós que quando a sua senhora falou para Naamã, ele procurou o rei, porque ele sabia que daqui a pouco tempo que a lepra estava localizada num certo lugar, porque nós não temos certeza de dizer, mas certamente era de alguma parte do peitoral, do corpo, do braço, que dava para tapar com a armadura dele, louvado seja o nome do Senhor, que quase ninguém sabia. Só via Naamã passar na sua pose, na sua posição, no seu respeito que tinha, no seu valor, que era considerado um varão valoroso diante do seu rei, diante do seu povo, mas porém era leproso. Quando você olha para algumas pessoas aí que você conhece, você acha que ela não precisa de nada porque você vê a condição dela, você vê as características dela diante dos seus olhos, mas ela tem porém. E esse porém você pode ser a porta de escape. Aleluia! Esse porém, Deus quer usar você para tirar esse porém da vida de alguém. Aleluias. Glória a Deus. E eu vim aqui nesta noite para trazer a palavra dele. Que esse porém, ele vai tirar de você nesta noite. Ele vai trabalhar em teu coração nesta noite. Ele vai entrar na tua causa nesta noite. E vai operar de forma poderosa. Aleluias. Louvado seja Deus. Me decou lá para cá. E ele notificou o seu Senhor, o seu rei. E nós vemos aqui nesta noite. Ele manda a carta ao rei de Israel. E essa carta ao rei de Israel, como nós vemos aqui, acredito eu, que era um período que a guerra havia cessado por combinação, como nós vemos as guerras de hoje.
que fala, vamos ter um período de cessar-fogo para tentar um acordo. Israel estava dessa forma, num período de cessar-fogo, para que nós possamos entender. E quando ele envia a carta, ele achou que estava dando um pretexto para novamente iniciar a guerra novamente contra Israel. E também o povo pagano, eles acreditavam que procuravam um profeta de uma nação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Escuta aqui nesta noite, presta atenção, pelo amor de Deus. As nações pagãs acreditavam que quando iria para um profeta de um reinado, para fazer intercessão, teria que levar presente, levar ouro, levar prata, pedra preciosa, o que tivesse melhor. E chegando naquele rei, o profeta estava no domínio do rei, e o rei iria mandar o profeta, louvado seja o Senhor, interceder. O profeta pagão de outras nações, e eles recebiam o dinheiro, iria colocar a mão e orar para essas pessoas, ou por essa pessoa, para que pudesse receber a cura. Porque os salvadores estão muito enganados, louvado seja o Senhor. O nosso Deus não é Deus de barganha. O nosso Deus não é Deus de barganha. O nosso Deus é como ele fez aqui hoje. Ele toca no coração da pessoa para diretamente fazer aquilo que ele determinou. Como já fez comigo algumas vezes, para me abençoar. Também quando eu era líder comunitário, eu saía de um bairro que eu estava para outro bairro que não tinha nada a ver. Deus me enviava para levar uma cesta básica em tal lugar. Eu juntava com o meu vice, que era também da igreja católica, que eu era evangélico. Nós não misturávamos as coisas, nós estávamos em propósito de um serviço. E eu já fiz isso diversas vezes. E hoje, uma dessas pessoas que receberam essa ajuda é um pastor que está abençoado financeiramente hoje, para a glória de Deus. Aleluia. Eu fui naquele dia lá, cumprir, tirar o porém. E a Bíblia Sagrada nos conta que quando o louvado seja o Senhor, o rei de Israel, recebeu essa carta, ele já achou um pretexto para tentar voltar à guerra novamente e tentar louvar o Senhor, o Senhor lutar contra mim. E o profeta Eliseu também sabia que era a mesma forma que eles acreditavam que era na nação pagã. E quando chegava, dava alguma coisa para receber, louvado seja o Senhor, porque tem muito por aí, como a pastora falou, cobrando dinheiro para orar. Eles não têm nem para ele, irmãos. Eles não têm nem para eles, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele falou assim, ó, de graça receber, de graça dar. Aleluia. Glória a Deus. O que você tem que fazer para Deus é trazer o seu dízimo e oferta na casa dele. O que ele mandar voluntariamente você fazer, faça. O que ele conhece é aquele que está orando. Aleluia. E quando mandou, e chegou a carta que ele leu, como nós conhecemos, e orando o rei de Israel naquela ocasião, estava no seu 9º ano de reinado. Desce do seu trono quando o mensageiro entregou. Pega suas vestes reais e rasga, como sinal de humilhação. Por acaso sou eu Deus, para que manda um homem vir a mim e eu curar? Por acaso eu posso curar alguém da vida ou matar alguém? Aí quando ele fez isso aí, ele falou, Senhor, vocês estão todos de prova. Foi para o seu conselho do reino e começou, vocês estão todos de prova. Olha só, ele está caçando pretexto para voltar à guerra contra mim. E diz a Bíblia Sagrada que o profeta Eliseu morava próximo de Samaria, não muito longe ali do palácio real. E chegaram a informação até ele, o que havia sucedido com o rei de Israel. E quando ele ficou sabendo, ele manda mensageiro para o rei de Israel: manda ele vir até a mim e saberás que a profeta em Israel. Aleluia. Cadê os profetas aqui nessa noite? Glória a Deus. Cadê os profetas do Senhor aqui nessa noite? Glórias ao Senhor. E a Bíblia fala: abre bem a sua boca e eu te encherei. Ele está falando com você nessa noite. E quando ele ouviu isso aí, do profeta Elias,
do profeta Eliseu, nós dizemos, o seu sucessor de Elias. E Naamã foi rapidamente. E ele levou, como era de costume na nação pagã. Existe igreja por aí, irmão, que eles estão fazendo isso. Eles estão na ponta do dinheiro. Eles não estão importando com a alma que está sendo perdida todos os dias. Eles não estão se importando se tem família que está sendo destruída. Eles não estão se importando pela causa do evangelho, que o principal é salvação de alma. Mas eles achavam Naamã que eles iam encontrar com o profeta Eliseu, ia ser como os profetas pagãos das outras nações. Iria chegar, iria pagar ele, dar o dinheiro, dar toda a prata, que foi muita prata. Só que o ouro foi 72 quilos de ouro, se não me falha a memória, que eu tinha feito a soma lá em casa. Fora a multidão de prata, que foi mais de 300 quilos de prata. E uma veste especial para ir para a festa naquela época, era uma nota violenta, digamos assim. Aí ele achou assim: eu vou lá entregar para ele os presentes, ele vai colocar a mão sobre mim, vai orar por mim, e eu vou ser curado também. Aleluia. Mas quando ele chegou, louvado seja o nome do Senhor, Eliseu falou assim: ó, fala para ele que é para ele lá no Jordão mergulhar no Jordão 7 vezes. E na 7ª vez que ele mergulhar no Jordão, ele vai ser curado da lepra. Às vezes não é da forma que você quer. Às vezes não é da forma que você quer e que você pensa. Mas esteja nesta noite aqui na presença de Deus e Ele vai restaurar nesta noite. Ele vai abençoar aqui nesta noite. Aleluias. Eu creio, Jesus. Aleluia. Ah, não está dando mais. Tem acontecido assim assado, mas o Senhor dos Exércitos fala para você nesta noite: calai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. Ele teria que conhecer que lá não estava diante de irmão. Ele estava diante do profeta, do Deus vivo, do Deus que havia usado Moisés para abrir o mar vermelho, do Deus que tinha feito surgir água da rocha, que havia purificado as águas de mar, um Deus que usou Sansão, uma queixada de jumento, ele destruiu 1000 homens de uma cacetada só. Ele tinha que conhecer que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que, quando Elias passava nas águas do Jordão, que era uma corrente perigosa que não lhes dava para atravessar, lançava sua capa e o rio se abria. Ele teria que saber que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, que, quando Ezequias estava em perigo, ele clamou ao Senhor. O Senhor enviou um anjo e foi morto naquele dia 186.000 homens. E quando ele desanimou, porque quando a coisa aperta na vida do homem e da mulher, irmãos, muitas das vezes ele quer desanimar. Ele desanimou naquele momento, ele falou assim: porventura, as águas de Damasco, os outros demais rios não são mais limpas do que as águas do Jordão, para que eu pudesse mesmo lá mergulhar e ser purificado. Entenda uma coisa aqui nessa noite: não é da forma que você quer, é da forma que precisa fazer. Quando você entender que é da forma que você precisa fazer, você vai ver que Deus irá trabalhar de forma. Aleluias. Glória a Deus. E ele desanimou e foi embora. Mas só, e quando a menina havia plantado aquela palavra no coração dele, ele poderia, por seu orgulho, pela sua posição, porque tem posição, irmão, na vida de
um homem e de uma mulher que faz ele ficar soberbo. E nós devemos tomar cuidado com isso, não deixar a soberbia entrar em nosso coração. Não deixar o eu sei, eu faço, eu posso entrar em nossas vidas. Porque quando nós deixamos entrar em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, impede o operar de Deus. Jeremias capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória. Maldito é o homem que confia no homem, o homem que confia na força dos seus braços. Mas se você acreditar nessa noite e colocar sua confiança em Deus, Ele trabalhará a teu favor aqui nessa noite. E quando foi que ele entrou em conscientização, os seus subordinados falou para ele, porventura, que falasse para você fazer alguma coisa mais difícil, o senhor que é um lutador de guerra, já venceu várias guerras, já venceu vários obstáculos nessa vida difícil, você não faria, muito menos só mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele falou, certamente, é verdade, eu faria. E a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que ele lamenta e fala assim, eu achei que o profeta, eu iria chegar lá, ia entregar os presentes a ele, ele ia colocar a mão sobre o local que estava a lepra, iria invocar o nome do seu Senhor, do seu Deus, e Deus teria curado. Mas por que ele não fez isso, irmão? Porque as nações pagãs faziam daquela forma. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não imita ninguém. Deus tem a sua própria forma de operar. Amém, você queria que acontecesse de uma forma, mas Deus tem outra forma melhor para cuidar de você. Ele sabe como tratar você. Ele sabe como tratar aquele parente que está dando dor de cabeça. Ele sabe como resolver aquela situação difícil para você que tem. Ei, pergunta para ele o que eu devo fazer esse homem. O que é necessário fazer para que eu receba? Qual o caminho correto? Louvado seja o nome do Senhor. Que eu devo trilhar, louvado seja o nome do Senhor. Porque o sábio Salomão disse que há caminho para o homem que parece ser reto, mas o fim da deles é um caminho que conduz para a morte, para a perdição. O cristão é necessário pedir orientação a Deus. E quando ele começou a entrar em si, não vai ser do jeito que eu queria. Ele não vai colocar a mão, mas botou um mensageiro de aqui. Foi o que aconteceu aqui com a pastora. Ele só mandou procurar a enfermidade que não estava mais lá. Porque já aconteceu comigo, irmão. Uma certa vez, na casa que eu morava, minha mãe ainda era viva, tinha uma mulher grávida, que estava sentindo diversas dores. O médico falou que não tinha o que resolver para ela, porque ela estava grávida, não tinha como fazer muita coisa. E eu tive uma barreira para chegar lá. Minha mãe pediu, vamos lá orar por ela, vamos lá orar por ela. Mas quando eu estava indo para orar por ela, não era casado ainda, era jovem. A mãe dela não gostava de gente. E começou a juntar a barreira para impedir. Aí eu recuei do que a Bíblia disse, que tem força dentro de violência. Mas eu fui para dentro do meu quarto lá e orei ao Senhor. Falei, Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor conceda que eu faça essa oração por essa jovem. E quando eu entro lá para o quarto, de repente chegou o dono da casa, que ela estava lá, mas tinha o dono da casa, eu conhecia. Eu perguntei, fulano, não vou divulgar o nome das pessoas aqui, estou gravando. Eu falei, fulano, você permite que eu ore por essa jovem senhora aí? Aí ele falou assim, não, pode chegar na minha casa, pode entrar e permite. Agora a palavra dela não bastava, porque o dono da casa me deu permissão. Eu peguei e pedi a minha mãe para colocar a mão dela sobre a barriga da jovem, porque nós temos filhos já. Coloquei minhas mãos sobre as mãos da minha mãe e orei ao Senhor. Não passou um minuto, a jovem estava rindo, louvado seja o nome do Senhor. Mas operou. Deus quer usar você também aqui nesta noite. O Senhor está entregando o dom para você aqui nesta noite.
E quando ele começou a mergulhar, mergulhou, primeiro mergulho, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não fala esses detalhes, mas eu acredito, vou conjecturar aqui nesta noite. Ele começou a passar uma leve e olhar e falou, ainda não aconteceu. E mergulha o segundo novamente. Depois se repetiu. E eu quero acreditar que ele começou a desanimar no sexto mergulho, louvado seja o Senhor. Você que sabe que está mais, continue, só um. Deus não despede ninguém de um vazio. Aleluia. Aleluias. Tem aquele mesmo jovem soldado que o aconselhou. Eu acredito que começou a dizer, rapaz, mas ele falou com você que era 7. E quando ele mergulha no 7º mergulho, diz a Bíblia Sagrada que ele, quando ele se levanta, a pele dele onde estava leve parecia a pele de um bebê. Aleluias. Deus está te tirando a lepra do seu coração, da mágoa aqui nessa noite. Deus está tirando a mágoa do seu coração. Deus está trazendo você nesta noite um motivo para você perdoar. O Senhor preparou essa palavra para você aqui nesta noite. Ele marcou um encontro com você nesta noite, porque Ele queria falar sério com você. Não saia hoje dessa noite sem esse propósito no seu coração. Tira esse porém no seu coração nesta noite. Deus quer te usar como aquela jovem para tirar porém de vida de pessoas. Por isso Ele está tirando porém na sua vida aqui nesta noite. Aleluias. E quando ele viu para ela, ele foi até o profeta, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou trazendo aqui as ofertas que você não me recebeu, mas eu trouxe isso aqui de presente para você. Ele falou assim, tão certo como vive o Senhor, que não aceitarei como a pastora fez aqui. Mas o ganancioso irmão tem um problema. Geazi, seu moço, observou como Naamã estava adiante. Saiu escondido, louvado seja o nome do Senhor, para pedir, falar no nome do profeta que havia chegado umas famílias necessitadas de certo lugar, e que era para mandar uma pequena parte. Ele falou, não, vou dar até um pouco mais, leva. E levou 2 companheiros com ele. Esse companheiro foi embora, despediu. Quando ele entra na porta, o profeta viu. E Geazi, da onde vem? Ele falou assim, teu servo não vem de lugar nenhum, não saí, não fui, nem voltei para canto nenhum, desde o momento, todo momento eu estive aqui. Não adianta louvar o Senhor, Senhor. Deus, Ele está vendo você. Deus, Ele está te enxergando. Não pensa que fica dessa forma, não, louvado seja o Senhor. Vai espontaneamente aos pés do nosso Deus. E ele falou assim, você acha que o meu espírito não estava junto com você que quando você foi até Naamã? Para encerrar, irmão, horrenda coisa é quando alguém quer desmanchar uma coisa que Deus fez. Deus queria mostrar para aquele senhor, o Naamã, que ele não operava como operava as nações pagãs, que teria que dar dinheiro com fatura para ele operar. Agora vai dar assim, e querendo desmanchar o que o profeta fez. Deus quer falar para você que nessa noite, não desmancha o que seu pastor fez, não. Aleluias. Não tenta desmanchar, louvado seja o Senhor, a operação que Deus fez na vida de alguém que você conhece, não. Aleluias. Não tenta atravessar, não. Jesus tentou fazer isso. Ele falou assim, a leva que estava em Naamã, agora a instalação de você e a sua descendência para sempre. Coloca tudo de pé no nome do Senhor Deus. Nós não podemos entender que nessa
A Bíblia fala que oreis ao Senhor com fé. E Ele é fiel e justo para responder a nossa oração. E para você, se vós estiverem unidos e eu estiver embora, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito para que o Pai seja glorificado. É assim que Deus trabalha. E Ele quer trabalhar na sua vida aqui nessa noite. Eu quero perguntar para você como você está na sua vida, no sofrimento que você tem passado. Talvez está perto de você receber a tua vitória. Você está no centro do mergulho na sua vida. E aí você quer parar? Continue. Hoje no sétimo mergulho que o Senhor vai dar vitória para você aqui nessa noite. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, enquanto os irmãos passam as cadeiras aí, eu quero chamar aqui à frente, irmãos, nós já é o sexto ano dessa campanha. Vou fazer algo aqui que